rei do rock and roll não era estranho a eletrizar multidões, mas, certa noite, seu lado brincalhão se transformou em uma façanha de cair o queixo que deixou sua própria esposa corada diante de milhares de pessoas. Num instante, a plateia gritava pelo rei. No seguinte, todos os olhares estavam voltados para Priscila, flagrada numa brincadeira no palco que a fez desejar poder desaparecer no ar. Junte-se a nós enquanto desvendamos a noite inesquecível em que Elvis Presley transformou uma brincadeira no momento mais embaraçoso de Priscila no palco. O momento que Priscila jamais imaginou. Em um dos shows de Elvis Presley, Priscila decidiu subir ao palco com ele, em tom de brincadeira, pois ele costumava convidar mulheres para distribuir beijos durante suas apresentações. Priscila achou que seria engraçado subir ao palco com aquelas mulheres, mas seu plano não saiu como o esperado. Ela acabou ficando em frente à plateia muito mais tempo do que pretendia e voltou para o seu lugar se sentindo envergonhada. Elvis passava muito tempo longe de casa por causa de suas apresentações. Mesmo quando não tinha shows marcados, muitas vezes optava por não voltar para Priscila e a filha deles. Isso fazia Priscila se sentir como se estivesse competindo pela atenção dele. Ela mencionou em seu livro, Elvis and Me, que as pegadinhas que fazia com ele também eram maneiras de chamar sua atenção. Certa noite, depois que ele saiu mais cedo para um show, ela usava um vestido preto com capuz e um decote nas costas bem profundo. Quando chegou a hora de Elvis dar beijos nas garotas da plateia, algo que ele fazia com frequência, ela subiu ao palco, mas Elvis não a beijou. Em vez disso, ele simplesmente continuou cantando, deixando-a lá parada. Priscila escreveu que, com o cabelo cobrindo a alça do vestido em volta do pescoço, ela parecia estar nua da cintura para cima. Quando ela saiu do fundo do palco, ouviu a plateia murmurando. Pensaram que uma garota de topless havia prendido Elvis e ele não sabia o que fazer. A brincadeira durou muito mais do que ela havia previsto. Priscila ficou parada, enquanto Elvis continuava cantando o resto da música. Tentando desesperadamente chamar sua atenção, ela sussurrava para ele beijá-la para que ela pudesse se sentar. Mas ele virou o jogo contra ela e a fez permanecer sob os holofotes durante toda a música. Então Elvis a pegou completamente de surpresa ao apresentá-la à plateia. Ela ficou muito constrangida com toda a situação. Ela explicou que ele lhe deu um beijo apaixonado e a apresentou inesperadamente ao público. Ela se sentiu um pouco envergonhada e voltou para o seu lugar. Priscilla Presley falou sobre outras maneiras que usava para chamar a atenção de Elvis. Ela mencionou que as brincadeiras eram apenas um dos métodos que usava para atrair a atenção dele. Certa vez, enquanto Elvis provocava o pai por flertar com uma mulher, ele comentou sobre as roupas de Priscila. O pai dele disse a Elvis que ele teria seus próprios problemas se sua esposa saísse vestida daquele jeito. Priscila confessou que começou a usar roupas mais reveladoras para manter Elvis olhando para ela. Funcionou. Elvis adorava poder exibir Priscila. Ela escreveu que começou a usar vestidos de malha curtos e tecidos transparentes que eram ousadamente reveladores. Lamar e Charlie assobiavam e imitavam o som de lobos enquanto Elvis a exibia com orgulho. Aquele momento descontraído com Priscila não foi a única vez que Elvis deu o que falar. Na verdade, a mera presença do rei no palco era suficiente para gerar debates sobre o certo e o errado por toda a América. Vamos analisar como as performances eletrizantes de Elvis Presley não apenas entretinham, mas também desafiavam os limites morais de sua época. Quando o rei abalou a bússola moral da América, algumas pessoas o viam como um perigo para a moralidade das jovens mulheres, porque Elvis Presley não simbolizava apenas um novo gênero musical. Ele representava a liberdade íntima. Presley criou uma atitude anti-paz e era visto como a personificação do mal. Muitos adultos consideravam o cantor o primeiro ícone do rock da rebeldia adolescente. Eles o desaprovavam e o rotulavam como imoral. O preconceito racial contra pessoas negras provavelmente desempenhou um papel nos sentimentos negativos dos adultos. Mesmo que os pais não soubessem que o termo rock and roll tinha raízes na cultura negra, Presley os impressionava como a representação visual e auditiva da sexualidade. Em 1956, um crítico do New York Daily News afirmou que a música popular havia atingido seu ponto mais baixo com as performances grotescas e vulgares de Elvis Presley, e os jesuítas o criticaram em sua revista America. A revista Time, em 11 de junho de 1956,
sarcasticamente chamou o cantor de Elvis, o gostinho ruidoso. Até mesmo Frank Sinatra comentou que seu tipo de música era terrível, um afrodisíaco de cheiro fétido que levava a reações quase que inteiramente negativas e prejudiciais nos jovens. Presley chegou a ser visto como uma séria ameaça à segurança dos Estados Unidos. Suas ações e movimentos foram descritos como um striptease com roupa ou uma autogratificação íntima no palco. Foram comparados à masturbação ou a montarem um microfone. Algumas pessoas consideravam o cantor um pervertido e psicólogos temiam que adolescentes, tanto meninos quanto meninas, pudessem ser facilmente estimulados à indulgência íntima e à perversão por certos tipos de movimentos e histeria, como os exibidos no show de Presley. Em agosto de 1956, em Jacksonville, Flórida, um juiz do Tribunal de Menores local chamou Presley de selvagem e o advertiu de que o prenderia se ele sacudisse o corpo enquanto se apresentava no Teatro Flórida, em Jacksonville, justificando as restrições, alegando que sua música estava prejudicando a juventude americana. O estilo de performance desinibido e enérgico de Presley era, em geral, um desafio direto às normas sociais conservadoras da década de 1950. Em uma entrevista para a PBS, o historiador social Eric Lott afirmou que todos os conselhos de cidadãos do Sul se referiam a Elvis como música e estavam extremamente preocupados com o fato de que Elvis, apesar de ser branco, era racialmente associado de forma ambígua simplesmente por ser da classe trabalhadora e que iria corromper a juventude americana. Robert Kaiser afirma que Elvis foi o primeiro a oferecer às pessoas uma música que ressoava profundamente com elas, emocionalmente, até mesmo em suas intimidades. Outros artistas já faziam isso há gerações, mas eram frequentemente criticados. Consequentemente, seu estilo de performance enfrentava críticas constantes. Os guardiões da sociedade condenavam qualquer um que expusesse adolescentes impressionáveis à sua figura rebolando e gestos sugestivos. O chefe de polícia de Louisville, por exemplo, propôs uma regra rígida de proibição de contorções para impedir quaisquer movimentos obscenos e lascivos que pudessem excitar a multidão. Até mesmo Priscilla Presley concordou que suas apresentações eram consideradas obscenas. Ela afirmou que sua mãe dizia categoricamente que ele era uma má influência para as adolescentes. Ele despertava nelas coisas que não deveriam ser despertadas. Mesmo assim, a força econômica dos fãs de Presley ficou evidente quando eles começaram a ouvir estações de rádio alternativas que tocavam suas músicas. Presley parecia perplexo com toda a reação negativa. Em uma das muitas vezes em que lhe pediram para explicar o alvoroço em torno de si, ele comentou que não entendia como as pessoas achavam que seu trabalho poderia contribuir para a delinquência juvenil. Se havia algo que ele tentava fazer, era viver uma vida honesta e íntegra, sem dar mau exemplo. Ele afirmou ainda que não podia agradar a todos. A influência musical de Elvis nunca foi suficiente para que ele superasse o estigma de suas origens como caminhoneiro do interior do sul dos Estados Unidos. Por mais sucesso que Elvis tenha alcançado, ele permaneceu fundamentalmente desonrado na mente de muitos americanos. Ele era o filho do meeiro na mansão, e isso sempre transparecia. Mas o impacto de Elvis não se restringia aos palcos ou à sociedade. Ele moldou o mundo privado que compartilhava com Priscilla, uma vida tão deslumbrante quanto complexa. Vamos dar uma olhada no mundo privado de Elvis e Priscilla Presley, um reino de glamour, paixão e segredos escondidos longe dos holofotes. O mundo privado de Elvis e Priscilla. Em 13 de setembro de 1959, Priscilla, então com 14 anos, conheceu Elvis, de 24, em uma festa na casa dele em Bad Nauheim, Alemanha Ocidental, que ele havia alugado enquanto servia no exército. A presença dela teria deixado Elvis desconfortável e constrangido. No entanto, ele conseguiu se recompor no final da noite. O fato de Priscilla ter chegado tarde em casa naquela noite irritou seus pais, que insistiram que ela nunca mais deveria ver Elvis. Mas a sua vontade de marcar outro encontro e a promessa de garantir que ela nunca mais chegasse tarde em casa fizeram com que os pais dela mudassem de ideia. Depois disso, Priscilla e Elvis passaram muito tempo juntos até ele deixar a Alemanha Ocidental em 2 de março de 1960. Assim que Elvis partiu,
Priscila foi bombardeada com pedidos de entrevistas de veículos de comunicação do mundo todo. Ela recebeu cartas de fãs de Elvis. Algumas eram gentis, outras nem tanto, além de mensagens de pessoas solitárias. Revistas de fofoca espalharam rumores sobre o envolvimento de Presley com Nancy Sinatra, levando Priscila a acreditar que seu relacionamento com Elvis havia terminado e ela temeu nunca mais vê-lo. Ela também estava ansiosa com a possibilidade de Elvis reatar seu romance com Anita Wood, com quem ele havia namorado antes e depois de sua temporada na Alemanha Ocidental. De acordo com a biógrafa Suzanne Finstad, após a partida de Elvis, Priscila começou a namorar garotos da sua idade do ensino médio na Alemanha Ocidental, como Ron Tapp e Jaime Lindbergh, e ia aos bailes da escola com eles. Após o retorno de Elvis aos Estados Unidos, Priscila manteve contato com ele por telefone, mas eles só se encontraram novamente no verão de 1962, quando seus pais finalmente permitiram que ela os visitasse por 2 semanas. Eles concordaram em deixá-la ir, mas somente se Elvis pagasse uma passagem de ida e volta em primeira classe e garantisse que ela tivesse um acompanhante o tempo todo. Além disso, ela teria que escrever para os pais todos os dias. Elvis aceitou todas essas condições e Priscila voou para Los Angeles. Ele disse a ela que estavam indo para Las Vegas e, para tranquilizar seus pais, pediu que ela escrevesse um cartão postal para cada dia da viagem, que um membro de sua equipe enviaria diariamente de Los Angeles. Durante essa viagem, enquanto visitava Las Vegas, Priscila experimentou pílulas para dormir pela primeira vez para acompanhar o ritmo acelerado da vida de Elvis. Após outra visita no Natal, seus pais permitiram que ela se mudasse definitivamente para Memphis em meados de março de 1963, apenas 2 meses antes de completar 18 anos. Parte do acordo era que eles se casariam eventualmente. Ela concluiu o último ano do ensino médio em uma instituição católica só para meninas, a Immaculate Conception High School, e morou com o pai e a madrasta de Elvis em outra casa, a poucos quarteirões da mansão Graceland, localizada na Herdadge Drive, até sua formatura em maio. No entanto, como mencionado em sua autobiografia, Elvis and Me, ela passava noites inteiras com a avó de Elvis, Minnie Mae Presley, em Graceland, e gradualmente transferiu seus pertences para lá. Acredita-se que ela tenha estabelecido sua residência permanente em Graceland já em maio de 1963. Seus pais finalmente consentiram que ela morasse lá, desde que Elvis prometesse se casar com ela. Priscila comentou mais tarde que a mudança foi natural. Ela estava ansiosa para ir a Hollywood com Elvis, mas ele insistia que estava muito ocupado e a fez permanecer em Memphis. Durante esse período, Priscila leu artigos sobre um caso entre Elvis e sua colega de elenco de Viva Las Vegas, Anne Margaret. Priscila confrontou Elvis, que descartou as notícias como boatos para promover o filme, aconselhando-a a não acreditar na imprensa. Ao longo dos anos seguintes, Elvis teve vários relacionamentos próximos com seus colegas de elenco, mas negou todos a Priscila. Eventualmente, ela foi autorizada a visitá-lo em Hollywood, mas suas visitas eram breves. Pouco antes do Natal de 1966, Elvis pediu Priscila em casamento depois que seu empresário, Coronel Tom Parker, o lembrou da cláusula de moralidade da RCA em seu contrato com a gravadora. Em uma entrevista para a revista Ladies Home Journal, Priscila mencionou que ela e Elvis eram felizes morando juntos, mas naquela época não era socialmente aceitável que casais simplesmente coabitassem. Segundo sua cozinheira Alberta e seu amigo Marty Lacer, Elvis estava hesitante em relação ao casamento e sentia que não tinha voz ativa na questão. No entanto, outros, como Joe Esposito, afirmaram que Elvis estava, na verdade, ansioso para se casar com Priscila. Em seu livro Elvis and Me, Priscila retratou Elvis como um indivíduo muito apaixonado. Ela relatou que ele lhe disse que precisavam esperar até o casamento para terem intimidade. Priscila declarou em sua autobiografia que era virgem quando se casaram e que só tiveram relações íntimas na noite de núpcias. No entanto, a biógrafa Suzanne Finstad questionou isso, sugerindo que Priscila teve relacionamentos íntimos com Elvis na Alemanha e também com seus namorados adolescentes. O casal se casou em maio de 1967 no Hotel Aladdin, em Las Vegas. O casamento, organizado por Parker para atrair a atenção da mídia, teve poucos convidados e durou apenas 8 minutos. Seguiu-se uma breve coletiva de imprensa e um café da manhã de US$10.000, com a presença de amigos, familiares
e sócios da MGM, RCA e da agência William Morris. O casamento gerou tensões entre Elvis e alguns de seus amigos mais próximos, incluindo Red West, que não foram convidados para a cerimônia. Embora Parker tenha sido o principal culpado, o ressentimento persistiu por muitos anos. Após a recepção, Priscilla e Elvis embarcaram em um jato particular e tiveram uma breve lua de mel em Palm Springs. Em 4 de maio, retornaram a Memphis e foram para seu rancho particular, logo após a divisa com o estado do Mississippi, para um retiro de 3 semanas. Muitos dos amigos próximos de Elvis compareceram, mas em sua maioria, o casal teve tempo a sós e pôde desfrutar da companhia um do outro sem a interferência da máfia de Memphis. Para tentar reatar alguns relacionamentos, Elvis e Priscilla ofereceram outra recepção em Graceland no dia 29 de maio para amigos e familiares que não puderam comparecer às cerimônias originais. Pouco tempo depois, Priscilla descobriu que estava grávida. Ela ficou angustiada com a gravidez precoce, preocupada que isso arruinasse a proximidade que havia acabado de construir com Elvis. Ela havia perguntado a ele se poderia usar pílulas anticoncepcionais, mas Elvis insistiu que elas ainda não eram perfeitas. Ela pensou em fazer um aborto e até conversou sobre isso com Elvis, mas ambos concordaram que não podiam prosseguir com a ideia. Sua única filha, Lisa Marie, nasceu exatamente 9 meses após o casamento, em 1º de fevereiro de 1968. Priscilla mencionou em seu livro, Elvis and Me, que começou a ter aulas particulares de dança na época em que seu marido trabalhava em Live a Little, Love a Little. Ela sentia uma forte atração por seu instrutor de dança, chamado Mark no livro, e admite ter tido um breve caso com ele. No entanto, ela demonstra certo arrependimento, dizendo que percebeu que precisava de muito mais em seu relacionamento com Elvis. Mesmo com o caso de Priscilla e os altos e baixos de Elvis com suas colegas de elenco, os primeiros anos de casamento pareciam ser um período feliz para o casal. Mas à medida que a carreira de Elvis decolava novamente após seu especial de televisão de 1968, ele estava sempre na estrada se apresentando em Las Vegas e envolvido em casos extraconjugais, enquanto Priscilla ficava em casa cuidando da filha. Depois que Elvis, que era um grande fã de karatê, a incentivou a experimentar, Priscilla decidiu praticar karatê. Querendo se conectar com os interesses do marido, ela pensou que seria uma boa maneira de ocupar seu tempo livre. Mais tarde, após algumas interrupções de Elvis, ela começou a ter aulas com Mike Stone, um instrutor de karatê que conheceu nos bastidores de um dos shows de Elvis em 1972. Logo depois, ela iniciou um caso com ele, afirmando que ainda amava muito Elvis, mas que nos meses seguintes sabia que teria que tomar uma decisão crucial sobre seu destino. Ela também mencionou que Elvis deve ter percebido sua nova inquietação. Alguns meses depois, ela relatou que Elvis pediu para vê-la em sua suíte de hotel. De acordo com sua autobiografia, foi lá que Elvis a estuprou, dizendo que era assim que um homem de verdade fazia amor com sua mulher. Em uma entrevista posterior, Priscilla mencionou que se arrependia de como descreveu as ações dele, dizendo que havia exagerado. Ela continuou dizendo após o incidente: o que realmente a magoou foi que ele não foi sensível a ela como mulher. Sua tentativa de reconciliação chegou tarde demais, insinuando que suas ações foram um esforço consciente para reparar ou compensar a falta de interesse íntimo por ela, o que lhe causou dor e insatisfação por anos. Priscilla escreveu em seu livro que Elvis lhe dissera, antes de se casarem, que nunca conseguira fazer amor com uma mulher que tivesse um filho. Mais tarde, ela compartilhou os efeitos pessoais de seus problemas íntimos, afirmando que começou a questionar sua própria sexualidade como mulher. Ela mencionou ainda que suas necessidades físicas e emocionais não estavam sendo atendidas. Após esse incidente, Priscilla concluiu que ele não era o homem gentil e compreensivo por quem se apaixonara. Muitos anos depois, no programa de entrevistas britânico Loose Women, Priscilla revelou que ela e Elvis tiveram momentos íntimos após o nascimento da filha, Lisa Marie. Priscilla e Elvis terminaram o relacionamento em 24 de fevereiro de 1972 e entraram com o pedido de separação judicial em 26 de julho. Imediatamente soube que algo estava errado. Ainda não tinha identificado exatamente o que, porque Lisa deveria voltar para casa naquele dia. Ele ia sair em turnê e eu corri de volta para casa. Acho que passei por todos os sinais vermelhos que vi.
Inicialmente, eles haviam concordado com um valor bem menor, um pagamento único de os 100 mil ares mensais para a pensão alimentícia da ex-esposa e os 500 mensais para a pensão alimentícia do filho. Priscila estava determinada a se sustentar sozinha e mostrou que seu casamento com Elvis não se resumia a ganho financeiro. Depois de conversar com seus novos advogados, ela aumentou suas exigências, percebendo que alguém da fama de Elvis poderia dar mais à ex-esposa e ao filho. Apesar do divórcio, Priscila e Elvis permaneceram próximos, saindo juntos do tribunal no dia em que o divórcio foi finalizado. E embora seu mundo com Elvis fosse inesquecível, o próximo capítulo da vida de Priscila provaria que ela era muito mais do que apenas a rainha do rei. Vamos descobrir como Priscilla Presley se transformou de realeza do rock and roll em uma empresária astuta e artista respeitada, construindo um legado totalmente próprio e um império que ia além de Elvis. Em 1973, após se separar do marido, Presley abriu uma boutique de roupas em Los Angeles chamada Bis&B com sua amiga e estilista Olivia Bis. Em uma entrevista para promover a inauguração da loja, Priscila mencionou que após a separação, precisava decidir o que queria fazer. E como já havia colaborado com Olivia por um longo tempo em seus próprios looks, pensou em tentar a carreira profissionalmente. Ambas criam os designs para a loja e contam com costureiras. Elvis apoiou o empreendimento de Priscila e contatou alguns amigos da área de relações públicas para ajudar no lançamento da loja. A boutique acabou se tornando um negócio de sucesso, atraindo clientes famosas como Diana Ross, Carol Burnett, Jill Ireland, Mary Tyler Moore, Victoria Principal, Michelle Phillips, Diane Cannon, Julie Christie, Suzanne Petty, Cher, Liza Minnelli, Lana Turner, Barbara Strary e Natalie Wood, que frequentavam a loja assiduamente. A loja fechou as portas em 1976. Após a morte de Elvis em 1977, seu pai, Vernon, tornou-se um dos administradores de seu espólio, que foi mantido em um fundo fiduciário para sua filha, Lisa Marie. Após seu falecimento, Vernon nomeou Priscila como sua sucessora. Ela assumiu o cargo depois da morte de Vernon, em 1979. A própria Graceland exigia os 500 mil por ano para manutenção, e as despesas reduziram a herança de Lisa Marie para apenas quase $1 milhão. Os impostos devidos sobre a propriedade e outros custos somavam mais de os 500 mil. Diante da necessidade de vender Graceland, Presley considerou outras residências públicas e museus e contratou um CEO, Jack Soden, para transformar Graceland em um destino turístico. Graceland abriu suas portas ao público em 7 de junho de 1982. Apenas 4 semanas após a inauguração, a propriedade recuperou todo o dinheiro investido. Priscila assumiu os cargos de presidente do conselho e presidente da Elvis Presley Enterprises, EP, declarando que ocuparia a posição até Lisa Marie completar 21 anos. Sob a liderança de Priscilla Presley, os negócios prosperaram e, eventualmente, o valor do patrimônio ultrapassou os 100 milhões de dólares. Em 1988, Presley lançou sua própria linha de fragrâncias e, posteriormente, uma série de perfumes populares na década de 1990. Ela também comercializou com sucesso sua linha de produtos ao vivo no canal Home Shopping Network, recebendo orientação do experiente apresentador do HSN, Bob Sara. Em 2006, Presley viajou para Sydney, na Austrália, para o lançamento de sua linha global de roupas de cama, chamada Coleção Priscilla Presley. Para essa coleção, ela colaborou com o designer australiano Bruno Chiai. Além disso, ela esteve envolvida na produção de filmes como Breakfast with Einstein e Finding Grace. Em setembro de 2000, Presley foi nomeada para o conselho administrativo da Metro-Goldwyn-Mayer. Em 2015, ela assumiu o papel de produtora executiva de um álbum com 14 faixas chamado If I Can Dream, Elvis Presley com a Royal Philharmonic Orchestra. Ela mencionou que, se Elvis estivesse presente, ele estaria evoluindo e assumindo riscos como todos os outros na época. Também naquele ano, a chefe dos Correios dos Estados Unidos, Megan Brennan e Priscilla Presley lançaram um selo comemorativo de Elvis, que apresentava uma foto em preto e branco de 1955, tirada pelo fotógrafo William Spear. Esta foi a segunda vez que Priscilla dedicou um selo do Serviço Postal dos Estados Unidos, o USPS,
ao seu ex-marido. O primeiro selo de Elvis, lançado em 1993, foi o mais popular da história do serviço postal. Este segundo selo fez de Elvis Presley o primeiro artista musical a ser homenageado em duas coleções diferentes de selos comemorativos. Em 2019, foi revelado que Presley, juntamente com John Eddy e a Sony Pictures, criaria e produziria Agent Elvis, uma série animada para adultos na Netflix sobre seu falecido marido, que trabalha como espião à noite enquanto continua sendo músico durante o dia. O primeiro teaser da série foi compartilhado na conta oficial do Elvis no Instagram, mostrando uma ilustração do cantor vestindo um sobretudo preto. Presley também emprestou sua voz à personagem animada na série. Ela sempre teve interesse em dança e modelagem, tendo inclusive trabalhado como modelo para uma loja local. Hal B. Wallace, produtor de Hollywood, que financiou muitos dos primeiros filmes de Elvis, estava interessado em oferecer um contrato a Priscilla. No entanto, durante seu casamento, ela nunca buscou esses interesses como carreira, referindo-se à atuação ou ao cinema apenas como um hobby. Priscilla levava em consideração a opinião de Elvis, que preferia que ela não tivesse sua própria carreira, repetindo frequentemente o ditado popular da época: o lugar da mulher é em casa, cuidando do seu marido. Como resultado, Priscilla não se dedicou à carreira de modelo, nem assinou contratos exclusivos, optando por seguir os desejos do marido. Presley recebeu inicialmente uma proposta para o papel principal em As Panteras. Ela recusou o convite porque não era fã do programa. Em 1980, Presley estreou na TV como co-apresentadora do programa Those Amazing Animals. Em 1983, conseguiu seu primeiro papel como atriz em um episódio da segunda temporada de The Fall Guy, intitulado Manhunter. Depois disso, estrelou o telefilme Love is Forever, ao lado de Michael Landon. Apesar de a maioria do elenco e da equipe a tratar bem, e de sua atuação ter recebido elogios de vários colegas, ela achou o trabalho com Landon desafiador no set. Após o lançamento do telefilme, Presley assumiu o papel de Jenna Wade na popular novela Dallas. Ela foi a terceira atriz a interpretar Jenna, depois de Morgan Fairchild e Francine Tucker, e acabou ficando com a personagem por mais tempo que as outras duas, após a expansão da trama, tornando-se uma personagem fixa da série. Depois de 5 anos, Presley decidiu deixar a novela. Enquanto ainda estava na série, ela também recebeu a proposta para interpretar a Bond Girl Stacey Sutton em Set, na mira dos assassinos, mas teve que recusar devido a conflitos de agenda. Por fim, o papel ficou com Tanya Roberts, ex-estrela de As Panteras. Presley atuou ao lado de Leslie Nielsen em Corra, que a polícia vem aí, The Naked Gun, From the Files of Police Squad, como Jane Spencer. O crítico Roger Ebert elogiou a atuação de Presley, observando que seu toque cômico, leve, equilibrava o humor mais exagerado do filme. Presley fez sua estreia no Teatro de Pantomima, em Branca de Neve, e Os Sete Anões, no New Wimbledon Theatre, em Londres, dividindo o palco com Warwick Davis. Ela retornou para interpretar a Rainha Má na Ópera de Manchester. Priscilla é a cinebiografia que se concentra no relacionamento dela com Elvis, dirigida por Sofia Coppola. Desde 2003, Presley atua como embaixadora da Dream Foundation, uma organização sediada em Santa Bárbara que realiza desejos e apoia adultos com doenças terminais e suas famílias. Priscilla Presley tornou-se membro da Igreja da Scientologia com sua filha após a morte de Elvis. Em 2006, ela desempenhou um papel importante na inauguração do Centro de Reabilitação Stone Rock de Narinan, em Michigan. Quando Lisa Marie deixou a Scientologia, disse que Priscilla também se afastou da igreja na mesma época. No entanto, um representante de Priscilla Presley afirmou que ela não havia deixado a igreja. Presley manifestou sua oposição a uma proposta de lei que visava tornar ilegal a filmagem ou gravação não autorizada em fazendas. Em uma carta ao governador do Tennessee, Bill Haslam, ela compartilhou sua paixão, assim como a de Elvis, por cavalos, e expressou preocupação de que o projeto de lei pudesse obstruir investigações sobre crueldade contra animais e diminuir a proteção a cavalos e outros animais de fazenda. Em 1988, o Rhodes College concedeu a Presley um doutorado honorário em humanidades. Ela também foi escolhida como madrinha do American Queen, o maior barco a vapor fluvial já construído, que foi batizado em Memphis. O AutoZone Liberty Bowl
a homenageou com o prêmio de Cidadã Ilustre. O Theatre Memphis celebrou seu impacto na arte e no turismo de Memphis com um evento de gala intitulado Homenageando Priscilla Presley, a artista, a mulher, que contou com mais de uma dúzia de palestrantes e uma apresentação musical ao vivo em tributo a ela. Além disso, existe uma praça com o nome de sua avó na Noruega chamada Priscilla Presley Spell. Essa área fica na rua em frente à casa onde seu avô nasceu e morou. Em 2025, Presley recebeu a maior honraria civil do Tennessee por suas contribuições ao patrimônio cultural do estado e por seus esforços na preservação de Graceland como um sítio histórico. Se você gostou deste vídeo, curta e inscreva-se no canal. E também clique no próximo vídeo que aparecerá na sua tela, o momento que Priscilla jamais imaginou.